Bom dia, oitavo ano! Hoje nós vamos finalmente iniciar uma matéria nova que já está no livro de vocês. A gente já vai começar a trabalhar com o livro, mas eu sei, nem todo mundo está com o livro ainda, mas não tem problema. Como a gente já tinha combinado, eu vou espelhar o conteúdo que está no livro na tela, tá bom? Eu preferi não recortar e colar e sim copiar os textos, mas tudo que está escrito aqui é resumidamente o que está no livro, tá? Uma outra coisa que eu tenho para falar para vocês é que, como eu resumi o conteúdo que está no livro, se você já tiver o livro, é bom que você sublinhe, ou então que você passe ali aquela caneta marca-texto em cima dessas frases, porque são frases importantes e vão te auxiliar no seu estudo quando você estiver sozinho, tá? Se você não tiver um livro, é bom que você printe essa imagem, essas imagens no caso, que vão aparecer na tela, e copie depois num caderno, numa folha separada, para que você possa estudar também, até que você tenha um livro, tá? Então, vamos para a aula, né? Vamos falar sobre energia. Gente, o que significa energia? Literalmente, tá? Na forma literal de falar, energia vem do grego e do latim, significa trabalho, tá? Então, tudo que nós realizamos, tudo que nós fazemos hoje em dia gasta energia, necessita de um determinado gasto de energia. Aqui nós temos uma imagem, por exemplo, de um homem empurrando o carro, tá? Mas professor, como que a energia se aplica nesse caso? Ele não está ligando o carro na tomada, o carro aparentemente está desligado, então não está gastando combustível, não é energia fóssil. Vamos ler a legenda? A pessoa transfere parte de sua energia para o carro aplicando uma força que causa deslocamento, ou seja, movimento, tá? Então, que energia é essa? Quando nós comemos, quando nós nos nutrimos, nós estamos ali consumindo energia, nós estamos transformando o alimento que nós comemos em energia, tá? Isso é um processo que vocês vão estudar mais em biologia, em química, mas tudo que nós comemos é transformado em energia. Então, quando você aplica uma força ali para empurrar qualquer tipo de objeto, você está transferindo a sua energia, transformando, no caso, a sua energia em movimento, tá bom? Então, voltando ali para o livro, ele fala: ao realizarmos qualquer tipo de trabalho, estamos gastando energia, pois, como vimos, ela está por trás da dinâmica de tudo aquilo que convencionamos chamar de vida e de todo o universo. Ou seja, tudo, gente, que nós fazemos, a maioria das máquinas, a maioria dos objetos consomem energia ou produzem energia de alguma forma, tá bom? Um exemplo: uma motocicleta, ela precisa de combustível, tá? E esse combustível é um combustível fóssil que ele acaba se transformando em energia térmica, certo? Esse combustível fóssil ele queima e acaba movendo os pistões do motor da moto. Então, até mesmo um computador, esse celular que eu estou usando para gravar essa aula, né? Um momento ele foi ligado na tomada para que ele carregasse, ou seja, a energia elétrica. E nós vamos ver outros tipos de energia, tá? Aí, voltando para o livro, continua dizendo o seguinte: apesar de não podermos defini-la, estamos convictos dela, pois seus fenômenos estão por todos os lados, seja numa forma explícita
ao acender uma lâmpada, por exemplo, né? Isso daí é óbvio, você percebe a energia quando você acende uma lâmpada, quando você dá partida no motor de um carro, ou de uma forma não tão explícita como o som de um relâmpago, tá? A gente tem certeza que a energia existe pelos os fenômenos que ela apresenta, tá bom? A energia, uma grandeza mutável. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a energia, ela nunca se dissipa, ela não some, ela se transforma, tá bom? Então, a energia é uma grandeza mutável, ou seja, pode assumir diferentes formas e pode ser transferida entre objetos. Porém, a quantidade total sempre é a mesma, tá? Então, nós vimos ali o que eu acabei de falar. O livro confirmou o que eu acabei de falar. A energia, ela não vai se dissipar, ela não vai sumir, ela vai se transformar. Então, para entendermos melhor essas transformações, precisamos saber quais são elas e como as medimos, certo? Então, nós, no mundo em que vivemos, como já foi dito, existe uma série de formas de energia. As mais conhecidas são a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. E são essas que nós vamos ver na aula de hoje. E vamos aprender algumas formulazinhas, tá bom? Para que depois a gente venha a aplicar elas em exercícios, tá? Primeiro a gente só vai ver as formas. Vamos começar aqui com a energia cinética, que é a energia gerada por corpos em movimento, sendo proporcional à massa e à velocidade com que o corpo se movimenta, tá bom? Então vamos entender aí essa energia com a fórmula dela. A energia cinética, ela tem esse formato aqui, ó. Deixa eu colocar de verde. EC é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2, tá? E o que é cada coisa, cada elemento dessa fórmula aqui, né? Por enquanto a gente imagina que EC seria a energia cinética, tá? Então é isso daí mesmo. EC é a nossa energia cinética. O M é a nossa massa, tá? A massa do corpo em questão, tá bom? A energia cinética, ela é dada em joule, tá? Joule, gente, que é o Jzinho, é unidade de medida de força, tá bom? Então, gravem aí. O EC é dado em joule. A massa, ela é dada em quilograma, tá? Não é em grama, tá, gente? É em quilograma. E o V é a velocidade, certo? Tá? Velocidade de quê? Velocidade de deslocamento desse corpo. Lembra aqui, ó, que esse corpo ele se movimenta? Então, esse V é a velocidade de deslocamento desse corpo, tá bom? Ela é dada, claro, né? Velocidade é dada em metros por segundo, tá bom? Mas como eu gosto muito de matemática, né? Sou professor de matemática também, a gente pode observar uma coisa aqui nessa fórmula. O que acontece se o corpo não se movimentar? Tá? Será que eu tenho energia cinética se o corpo não se movimentar, se eu não tiver um movimento ali da massa? Vamos ver? EC, vou fazer aqui do lado.
igual a m vezes, já que o corpo não vai se movimentar, então aqui a gente vai ter 0 ao quadrado sobre 2. Tá? Então, repetindo aqui, é C, 0 ao quadrado é igual a 0, certo? 0 vezes m vai ser igual a 0. Então, a gente vai ficar aqui com 0 sobre 2. Quanto é que é nada dividido para 2? Nada. Então, o EC, a nossa energia cinética, vai ser igual a 0. Logo, a gente chega a uma conclusão. Se a velocidade for nula, isto é, se o m vezes v ao quadrado for igual a 0, o corpo não apresenta energia cinética, tá? Então, já prestem atenção nisso daí, porque pode ser uma pegadinha que vai aparecer. Se não tiver velocidade na questão, então a resposta vai ser sempre 0, tá bom? Mesma coisa a massa, né? Se não tem massa, não tem um corpo, então não tem como ter energia, tá? Um dos dois aqui, ó, tanto m quanto v, tem que ser diferentes de 0, tá? Agora a gente pode passar aqui para o teorema da energia cinética, tá? O que seria esse teorema da energia cinética? A energia cinética ela pode variar, tá? A variação da energia cinética de um corpo entre dois instantes qualquer é dada pelo trabalho da resultante das forças que atuam sobre o corpo entre os instantes considerados. Ou seja, eu vou ter uma energia inicial e uma energia final, tá? E a diferença desses dois é que vai dar o nosso resultado, o nosso EC, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que é. Agora a gente vai chamar não de EC, mas sim de JR, tá? Mas se você quiser chamar de EC não tem problema nenhum, porque as fórmulas elas são basicamente a mesma, tá? Aqui vai ser m vezes, no livro de vocês tá v ao quadrado b, mas vamos nos acostumar com uma notação diferente. Deixa só v ao quadrado sobre 2 menos, tá, m vezes v ao quadrado 0 sobre 2. E o que é esse 0 aqui? Esse 0 aqui significa inicial, seria a velocidade inicial, tá? Então, o que nós temos aqui? Algo que com certeza vocês já viram no 7º ano, que é final menos inicial. Então nós temos uma variação, um delta EC, uma variação da energia cinética, tá bom? Então é dessa forma aqui que nós calculamos a variação dessa energia. Agora a gente pode passar para energia potencial gravitacional. O que seria isso? O que é a energia potencial gravitacional? É uma forma de energia associada à posição do objeto em relação a um ponto de referência, considerando a interação gravitacional da Terra com o objeto em questão. Pode ser traduzida como a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho, tá? Mas como é que se dá isso? Qual que é a fórmula para a gente trabalhar com essa energia potencial gravitacional? Essa daqui é a mais fácil de todas. A nossa energia potencial gravitacional vai ser igual a massa do corpo vezes a gravidade vezes, é claro, a altura, tá bom?
De novo, a massa, né, o Mzinho é a nossa massa. Massa de que, gente? Massa do corpo, tá? Ela é dada em quilograma. O nosso G é a constante de gravidade, tá bom? E a constante de gravidade, ela é 10 metros por segundo ao quadrado. É uma constante, tá bom, gente? E o H é a altura, que é dada em metros, tá? Fácil assim, tá bom? Apareceu uma questão que nós vamos precisar usar a energia potencial gravitacional. A fórmula é essa daqui. E os elementos são estes listados aqui embaixo, tá? É só substituir. Agora a gente vai falar sobre alguns outros tipos de energia, tá? Que nesse primeiro momento a gente não vai abordar muito as fórmulas deles, mas é bom que a gente conheça. Energia térmica, tá? O que é energia térmica, como é que ela se propaga, como é que ela nasce, por assim dizer, né? Então, o livro diz assim: evidencia-se pela troca de calor entre corpos. Suponhamos então um ferro de passar roupa. O que ele faz? Passa o calor do seu corpo para a camisa, no caso se você estivesse passando uma camisa, tá? De que maneira esse calor é produzido? E aí, gente, vocês podem ver, né, a resposta que o livro dá, mas o calor ele pode ser produzido de várias maneiras, tá? A gente sabe que o calor ele é a agitação das moléculas, tá? Mas o ferro a passar, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ele nem sempre foi algo que você simplesmente ligava na tomada e ele funcionava. Mas eu vou explicar pelo menos duas funcionalidades: a desse daqui da tomada e a desse daqui, que é mais antigo, tenho certeza que vocês nunca viram, até porque eu nunca vi, que é um ferro a carvão, tá? Esse ferro que a gente liga na tomada, ele funciona da seguinte forma: tem uma associação de resistências ali. Resistência elétrica é um equipamento que, com a passagem da corrente elétrica, ele aquece, e com esse aquecimento você pode ver aqui, ó, que o acabamento dele aqui é ou de ferro ou de algum metal que é um bom condutor térmico, tá? E aí esse material, ele, por ser um bom condutor térmico e lisinho, ele faz o que falou no início do texto do livro: ele passa o calor para a roupa que você está passando, tá? Agora, esse daqui, esse segundo aqui, ele já era um pouquinho mais trabalhoso, não era só ligar na tomada e a magia acontecia. Você pode ver que ele está bastante enferrujado. Esse era um dos problemas dele, porque ele era feito de ferro mesmo, tá? E se colocava carvão em brasas dentro dele. Então você pegava o carvão, fazia o processo de como se você fosse fazer um churrasco, acendia, deixava ele em brasas, deixava ele bem quente, colocava o carvão dentro dele, e o ferro, por ser um bom condutor térmico, ele acabava esquentando, e aí você passava a roupa com ele, tá bom? Então é assim que a energia térmica ela se propaga, tá? Geralmente ela é resultado da transformação de outras energias, mas existe uma fórmulazinha, né? Existem várias fórmulas para energia térmica. A gente vai ver
em outras aulas, tá bom? Se não me engano, no próximo bimestre. Energia luminosa, tá? Manifesta-se por ondas eletromagnéticas entre as radiações infravermelhas e as radiações ultravioletas. O raio do Sol, por exemplo, é uma energia luminosa, certamente a mais importante delas. Então, a energia luminosa, sim, é uma forma de energia, tá? Sim, a gente também consegue calcular, a gente também tem fórmulas, mas é uma coisa que a gente vai deixar para ver mais para frente. E a energia elétrica também eu acho que vocês vão ver lá mais para o final do ano. Ela se manifesta pela movimentação dos elétrons, gerando aí uma corrente elétrica, tá bom? Vocês vão ver isso. Eu vou adiantar para vocês algumas coisas, né? Essa movimentação de elétrons ela é dada por uma diferença de potencial, uma tensão elétrica, mas não vou dar muito spoiler não, porque a gente vai ver isso mais para frente. O que importa pra gente é essa última aqui, que é a energia potencial elástica, tá bom? Vamos ver como é que se dá primeiro a força, tá? A força potencial elástica. Vamos ver o que o livro está falando. Forma de energia armazenada como produto da aplicação de uma força para deformar um objeto elástico. A energia é armazenada até que a força seja removida e o objeto volte à forma inicial, realizando o trabalho no referido processo. Ou seja, você vai pegar uma mola, né? Vai achatar essa mola e quando você soltar, ou seja, deixar de aplicar a força, ela vai voltar para o seu tamanho original. Então, primeiro a gente vai calcular a força, né, que é necessária para poder deformar a mola, ou seja, para poder ali armazenar a energia potencial elétrica, né? F, vamos colocar aqui de verde. F vai ser igual a K vezes delta X, tá? Então, o que é esse K? Esse K, gente, é uma constante elástica, tá? Como assim uma constante elástica? A questão vai fornecer para você, porque depende do material, depende da mola, tá bom? A questão vai fornecer para você, ou a questão vai te fornecer todas os outros elementos e pedir a constante elástica, tá bom? E esse X ali, ele é a deformação da mola dada em metros, tá bom? Então ele é o quanto que você conseguiu ali achatar a mola, tá? E isso daí é dado em metros. Vou colocar aqui, ó. Então já sabemos ali como é que funciona a força potencial elástica. E agora a energia. Essa energia que é transformada ali, que é dissipada quando nós deixamos de aplicar a força. Preste atenção nessa imagem aqui. Vamos ler a legenda? Ao se deslocar da posição de equilíbrio, a mola armazena energia potencial elástica. Ou seja, se eu pegar esse bloco aqui, ó, e empurrar ele na direção dessa setinha aqui, eu vou estar armazenando energia, certo? E aí, quando eu soltar o bloco, ou seja, quando eu deixar de aplicar força nesse bloco, a mola ela tende a voltar para o seu estado original, que é esse daqui. Ou seja, o que ela vai fazer com o bloco? Ela vai
expurgar ele, ela vai empurrar ele. Então, a fórmula que nós usamos, energia potencial elástica, ou EP, é igual a K, que é a nossa constante elástica, vezes x ao quadrado sobre 2. Gente, eu nem preciso falar que se não tiver aqui, ó, essa deformação, né, do x, ou seja, se eu não aplicar a força ali a ponto de pressionar ali a mola, se esse x aqui for igual a zero, o meu EP, né, se x for igual a zero, então o EP vai ser igual a zero também, tá? Posso fazer aqui para vocês verem. K vezes 0 ao quadrado sobre 2. De novo. K vezes 0 ao quadrado é igual a 0 sobre 2. K vezes 0 é igual a 0. 0 sobre 2 é igual a 0. Então, o meu EP é igual a 0. Tá? Gente, passei um monte de fórmulas, dei um monte de definições. Eu espero que vocês tenham prestado atenção e que vocês tenham copiado. Quem não tiver o livro, quem tem o livro, tem ali pelo menos sublinhado as partes mais importantes. Por quê? Porque na próxima aula a gente ainda vai falar um pouquinho sobre transformações de energia, mas já vai ter exercícios, tá bom? Então, prestem bastante atenção nessa parte, revisem para que na próxima aula vocês estejam preparados, tá? Um abraço para todo mundo, se cuidem e até a próxima aula.